Caros ouvintes, esse é mais um episódio do Bioreator de Ideias. Eu sou o Vlad e vou te guiar nesse mundo dos micro-organismos, do bioprocesso, para você entender cada vez mais sobre esse mundo tão fascinante da biotecnologia. Hoje estamos num episódio especial feito aqui dentro de uma grande feira farmacêutica que acontece aqui em São Paulo, no São Paulo Expo, que é a FCE Pharma. E estou aqui com dois convidados muito especiais para a gente falar de um assunto bem diferente que, se vocês acompanharem os outros episódios, a gente já deu alguns spoilers aí sobre isso. Aqui do meu lado direito, Eduardo Sidney, cofundador da Atypical. A gente já vai falar o que essa empresa inovadora faz. Do meu outro lado, o Paulo, também cofundador, né? Os dois fundadores aqui da Atypical. Queria saudar vocês aí, para vocês... a gente começar essa conversa falando um pouco como vocês se conheceram para montar essa empresa Atypical. Valeu, Vladimir. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Sempre é bom estar junto com o Albiano. Bom, eu comecei uma startup em 2019, eu era professor da universidade, e comecei uma startup dentro da universidade, mas eu já trabalhava com tecnologias de micélio, a gente já vai explicar o que é. Sim, vamos falar. E a gente trabalhava com tecnologias para outras aplicações, para a construção civil, para a indústria da moda. E depois, por um investidor em comum, acabei conhecendo o Paulo. Eu já tinha uma startup da área de alimentação saudável. A gente começou a testar aí essa tecnologia de micélio pro ramo da alimentação. Deu super certo, tem resultados excelentes. E acabamos se unindo para montar a Atypical. Então, você conheceu ele como, Paulo, nessas andanças da vida aí? Bom, Vlad, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Bom, eu e o Edu nos conhecemos através de um investidor em comum. A Atypical, ela nasceu desde o seu início no mercado de proteínas alternativas, voltada para alternativas mais saudáveis para a alimentação humana. E nós entendemos lá atrás que o mercado de proteínas alternativas, da forma como ele estava se projetando, focado apenas em soja ou em ervilha, não atendia 100% essa demanda do consumidor de uma alimentação mais saudável. E nós fomos atrás de outras tecnologias que pudessem atender essa demanda de forma completa. Foi aí que encontramos a tecnologia de micélio e fomos atrás de especialistas e quem conhecesse dessa tecnologia, e encontramos o Edu e a startup dele, a Mush, através de um investidor em comum. O Edu era o pesquisador, né? É o cientista maluco aí por trás dessa empresa, né, Edu? O próprio. Enfim, mas para o nosso ouvinte compreender um pouco melhor do que a gente está falando, né? O que seria a Atypical? O que a Atypical faz para a gente poder entrar um pouco mais nesse conceito das proteínas alternativas? A Atypical é uma empresa focada na produção de ingredientes à base de micélio. Nós somos a primeira startup da América Latina a criar esse método produtivo de micélio, que o Eduardo pode explicar melhor, e criar esse ingrediente trazendo uma nova alternativa proteica e de fibra para a grande indústria de alimentos, através de um processo feito à base de economia circular. Bacana. O que é bem legal, né, é que é o seguinte, com o passar do tempo, as pessoas começaram a buscar cada vez mais uma alimentação mais saudável. Então, muito mais vezes do que, eu não quero mais comer proteína animal, quero comer proteína vegetal. Por que você quer fazer isso? No começo era muito por causa do bem-estar animal e tal. Sim. Com o tempo, esse perfil do consumidor foi mudando. E na verdade, que todo mundo entendeu que ele estava buscando era produtos mais saudáveis. Sim, mais do que uma ideologia por trás, tem a questão do próprio... Todo mundo quer viver mais e sim, melhor. Sem então, dúvida. Busca pela saudabilidade. Então, e ao mesmo tempo você tem, por exemplo, no Brasil, a criação aí agora da lei lá da UPA. Você vai no supermercado, tem lá tem que ter no rótulo, né? Aquele produto que você sempre comprava, hoje em dia você olha e dá aquela torzinha no coração, lá, alta em gordura. Você dá uma olhada pro lado para ver se tem outras alternativas. Exatamente. Então a própria indústria de alimentos também começou a olhar cada vez mais para isso. Eu lembro, a primeira vez que eu vi um rótulo desse foi fora do país. E tinha realmente, parecia um aviso assim de, olha, muito açúcar, né? O pessoal já... Toma cuidado. Como assim, né? E aí começou a trazer isso pro Brasil, o pessoal começou a realmente repensar, né, na forma de se alimentar. Mas falando nisso, vamos tentar passar pro ouvinte, né, telespectador também, quem está assistindo no YouTube, mas o que seria isso que a gente chama de proteínas alternativas? Que a proteína, né, para não entender, é como a gente chama
toda a carne que a gente consome hoje, a carne bovina, suína, de peixe, né? E o que seria essa proteína alternativa, que nesse mercado onde vocês estão inseridos? O que seria isso? Então, Vlad, isso já começou bem, né? Quando a gente vai falar de proteína alternativa, a gente tem que pensar o que é a proteína não alternativa. Isso, que é a convencional, o que é né? Convencional. Então, quais são os alimentos super ricos em proteína? Basicamente, as carnes ou as proteínas animais. Como eles falou, né? Carne, peixe, ovo. Esses são alimentos tradicionais que são ricos em proteína. Obviamente que a gente tem alguns desafios em relação à saudabilidade desse tipo de alimento. Normalmente está associado a ter colesterol, alguns alergênicos, algumas coisas que começam a complicar um pouco o consumo em excesso, o consumo rotineiro desse tipo de alimento. Sim. Então a gente começou a procurar na natureza outras soluções que sejam ricas em proteína. O primeiro que a gente teria são as proteínas alternativas. Então, as primeiras foram encontradas ali na soja. A soja é um produto relativamente rico em proteína, Sim. mas que você consegue fazer um processo de concentração dessa proteína para você ter a proteína de soja. Então, você tem um concentrado proteico de soja. E mesma coisa para a ervilha. Então, são proteínas de origem vegetal, né? Então você precisa, obviamente, plantar a planta, Sim, colher a planta, processar o grão, para daí você ter a proteína. Tem que refinar aquilo ainda depois, Isso. né? E então, por algum tempo, esse mercado, que é o que a gente chama de plant-based, né, que são essas proteínas de origem vegetal, começaram a ganhar mercado justamente por busca em saudabilidade. Entendi. Mas assim, vocês, quando pensaram, né, na empresa como uma empresa de proteína alternativa, vocês buscaram algo bem alternativo, que é a produção de fungos, né, para substituir a proteína. Como que você explica? Todo mundo aqui tem filho, né? Vocês têm filhos pequenos. Como vocês explicam para as crianças o que é que vocês produzem lá na Típica? Chega aqui, o filho de vocês agora entra aqui no meio da gravação e fala: mas papai, o que é esse negócio aí que você faz? Como vocês explicam? Olha, eu tenho aqui uma carne, mas não é de animal, filho, é de um micro-organismo. Como que a gente explicaria para uma criança entender isso? É uma boa pergunta. Acho que esse é um desafio que a gente tem, inclusive, com os nossos clientes e tudo mais, né? A gente tem que entender. Então, existem lá as proteínas vegetais, mas existem também micro-organismos. Sim. Que também são super ricos em proteínas. Tem bactérias ricas em proteínas, micro-algas ricas em proteínas, fungos ricos em proteínas. O que a gente consegue fazer é que a gente consegue cultivar esses micro-organismos do mesmo jeito que a gente cultiva as plantas. Então, a gente também pode cultivar micro-organismos para eles também serem, reproduz eles para eles também serem fontes de proteína. Então, geralmente, o que a gente fala a gente consegue dentro de um tanque multiplicar esses micro-organismos e usar eles como fonte de proteína na alimentação. Bacana. E Até assim, um pouco mais adulto, geralmente fala muito similar, às vezes é um processo de produzir cerveja, que a pessoa já limpa com uma tecnologia que está mais no dia a dia. sim, né? E linkando também, teremos um episódio depois para falar sobre cerveja, pessoal. Você que está com sede aí nesse momento, vamos pensar mais na comida agora, vamos pensar nesses fungos, né? E assim, e qual que é a vantagem que se tem de produzir, por exemplo, quando a gente falou a soja, no lugar disso a gente produzir fungo para substituir uma carne de origem animal. Qual que é a vantagem de a gente trabalhar com o fungo? Bom, antes de responder, dando um passo atrás, né, acho que é importante falar que nós, como Typical, a gente não visa substituir 100% da proteína animal. Isso é importante. A gente enxerga que a proteína animal é e vai continuar sendo algo extremamente importante para a alimentação do ser humano. Sim. O que a gente enxerga é que somente as proteínas, da forma que a gente conhece, tanto a animal como as tradicionais vegetais que a gente estava citando, elas vão chegar num limite de produção. E para isso, para as novas gerações do futuro, nós precisamos de outras fontes de proteína que sejam produzidas em ambientes fechados de forma extremamente escalável. Então, respondendo a primeira parte da sua pergunta em termos produtivos, a proteína de fungo a gente consegue fazer num ambiente totalmente indoor e clima independente, né? Então, uma produção que cresce conforme nós crescemos a estrutura de reatores. Então, nós não precisamos de terra, não precisamos de tanta água como qualquer outra proteína de mercado. Sim. Em termos nutricionais, o nosso fungo ele é rico em proteína, contém todos os aminoácidos essenciais, ele é rico em fibras e ele não tem gordura.
Então, quando a gente fala em termos nutricionais, ele traz aportes extremamente importantes para a nossa alimentação. E quando a gente fala do nosso fungo como ingrediente para a indústria alimentícia, que é o que nós estamos fazendo, ele é muito versátil para ser aplicado em diferentes tipos de produto, porque ele tem um sabor muito neutro. Então você pode aplicar desde substitutos cárneos até biscoitos, por exemplo. Que legal, E pessoal. até pode, só transformando em números, só para... Sim, todo mundo gosta de números para entender a grandeza, Se a gente né? pegar, por exemplo, a mesma área Bacana, isso que eu ia falar. de soja, e a gente transformar isso em bioreator, que você verticaliza a produção, Sim. a gente consegue produzir na mesma área 7.000 vezes mais proteína do que a soja. Muita coisa, né? Então pensem, né, a população crescendo, Sim. demanda por alimento crescendo. Quando você olha para o prato hoje, proteína é o mais caro, Sem mais dúvida. difícil a gente produzir. A produção animal é horizontal. Se gasta muito para produzir mesmo. Exato. Vegetal é horizontal. Mas quando a gente verticaliza isso, a gente tem produtividade muito grande. Sim, sem A gente dúvida. entende que é uma tecnologia que vai desempenhar um papel fundamental para a gente poder alimentar ali a população. Sim, e assim, pessoal, vocês estão inseridos num mercado muito novo, está crescendo no Brasil e no mundo também. Claro que existem outros lugares no mundo, talvez que sejam até um pouco mais avançados, mas vocês conhecem bem o mercado aqui, até o de fora, imagino. O que a gente já tem disponível, eu como consumidor, para ir lá e adquirir uma proteína alternativa para consumir? O que a gente já tem hoje, pensando aqui nível Brasil, né? Porque por enquanto esse podcast não está chegando, né, em outros países, né? Mas por enquanto. Vamos pensar que nível Brasil, o que eu encontro hoje disponível para ir passar ali no supermercado e comprar para eu fazer em casa? Você vai encontrar hoje são as proteínas vegetais, né? São produtos à base de proteína de soja e produtos à base de proteína de ervilha. Certo. Existem pesquisas em torno de proteínas de insetos, vamos dizer da Montefisk, né? Existem também as fontes de proteína microbianas, né? Que daí a gente se insere dentro dessa área. Então cada um tem suas particularidades, né? A gente vê várias vantagens no uso do micélio em relação à proteína vegetal, mas basicamente hoje você vai no mercado é proteína de soja e proteína de ervilha. Entendi, porque hoje eu tenho visto algumas empresas aí trabalhando, tanto com proteínas para substituir a carne de peixe, gordura de porco, tem também um pessoal trabalhando até com a parte de laticínio, né? Quer dizer, tem todo um mercado de substituição de ovo, quer dizer, existe uma variedade aí mas isso ainda não está pronto, vamos dizer, para você consumir diretamente o consumidor de um supermercado de varejo, para ir lá e comprar. Isso ainda é algo que está se desenvolvendo como um insumo para outras indústrias, seria então, né? Não, depende muito do tipo de categoria, né? Quando a gente fala especificamente de substitutos de carne, que é onde a gente está focando mais aqui, a gente tem algumas marcas já no mercado, né? Inclusive algumas linhas de produto de proteína vegetal de grandes indústrias, como por exemplo a Seara, que tem a incrível Seara, que é uma linha de proteína vegetal de produtos substitutos, como empanados, burgers, enfim. O grande limitante dessa categoria, que já está no varejo, é que as proteínas vegetais não conseguem hoje replicar ou imitar cortes inteiros. Como, por exemplo, o steak de frango ou um steak de carne, que é algo que o brasileiro está acostumado a comer no dia a dia. A gente não costuma comer hambúrguer com arroz e feijão ou nuggets com arroz e feijão. Isso é outra coisa que o micélio pode ser disruptivo. Entendi. Com a estrutura do fungo, a gente consegue replicar cortes de carne para que você coloque na sua alimentação do dia a dia e não somente como produtos de indulgência. Entendi. Sim, mas muitas das tecnologias, você comentou, são tecnologias que estão em desenvolvimento. Sim. A gente já consegue, por exemplo, a gente não tipo, a gente tem humanidade. Então, se a mesma proteína que você tem no leite, se produzir isso a partir de um micro-organismo dentro do bioreator. Sim. Mas existe todo um desenvolvimento de tecnologia de ampliação de escala, um mercado muito grande a se desenvolver. Sim, não, bacana. Quando a gente fala de micélio, é um pouco mais tranquila, e a tecnologia de se produzir fungos em grande escala já existe. Já é o conhecido Isso, né? diferente dessas outras tecnologias, você precisa desenvolver ainda muita coisa. Sim. Então, a gente vê o micélio com uma tecnologia pronta para a gente já escalar e já oferecer o micélio como ingrediente para já estar utilizando e a gente já começar essa mitigação, tanto de impactos ambientais quanto de disponibilidade de alimentos que a gente já vive hoje no mercado. Bacana. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês gostam de cozinhar também?
casa de vocês? Vocês cozinham ou não? Eu mais recomendo que Você é mais o... Eu você gosto mais de o- cozinhar. Você gosta de cozinhar? Eu gosto dos dois, obviamente, Não, né? sim, Mas não, eu é gosto quem gosta bastante de de cozinhar cozinhar. gosta de comer, né? Sim. Quem gosta de comer às vezes não gosta muito de cozinhar, Eu gosto né, bastante. Mas enfim, vamos imaginar aqui então que agora vocês estão no Masterchef. Vocês foram competir no Masterchef, tá ali na nossa frente o Jacão, o Fogaça, a Carusselli, né? Para julgar um prato que vocês vão fazer. Só que agora vocês têm que montar um prato, seja de plant-based, seja um prato aí feito com proteína alternativa de cultivo. O que vocês ofereceriam ali para ganhar esses jurados aí? Uma coisa bem diferente, assim, o que daria para montar um prato perfeito aí para a gente oferecer para eles? Que não cozinha, vou começar. Tudo bem. Temos pra quem Você cozinha. cozinha- É bom que você já Você anima. cozinha no bioreator, Isso. não é verdade? Provavelmente minha resposta vai ser a mais simples, né? É. Mas eu acho que assim, o grande charme que a gente tem desse ingrediente que a gente está oferecendo hoje para a indústria de carnes é que você consegue efetivamente simular um corte de frango, um peito de frango com micélio. Bacana. Às vezes apresentar uma coisa extremamente complexa, se apresentar uma coisa tão simples quanto um peito de frango, eu acho que tem muito mais impacto de se querer fazer um prataço, disfarçar sabor, Entendi. disfarçar aparência. Mas você acha que o Jacano ia falar que tá sem tempero o seu frango ou não? Dá para Não, deixar ele não, é. com um bom gosto, Isso, assim. como o Paulo comentou, né, a grande vantagem do micélio é que ele não tem sabor de nada. Aí você pode escolher o sabor que ele vai Isso, ter. tem o Né? lado bom e o lado ruim, né? O lado É. ruim é que ele não tem sabor de nada, mas o lado bom você pode adicionar o sabor que você quiser. Uhum. Então, se a gente pensar por exemplo, em chefes, restaurantes, etc., putz, o cara podia colocar o tempero dele, Pode colocar o você que pode ele ter quiser, né? o peito de frango feito com fungo do Vladimir, do Paulo, de Ou cada seja, o um. cara poderia ter um peito de frango ali com um sabor exótico, né? Um Sim. sabor, às vezes, de fruta, de ervas, outra coisa assim que, obviamente, com a carne tradicional ele não conseguiria. Eu, sinceramente, assim, agora a gente está num momento de transição aí, com as alimentícias, né? Hoje a gente está tentando mimetizar o corte, porque é o que as pessoas estão acostumadas. Sim. Mas lá na frente, por que micélio não pode ser um produto de micélio? Não tem nada a ver Sim. com frango, é outra coisa. De qualquer forma, né? Isso é frango, isso é carne, isso é micélio. É porque a brincadeira eu falei do Masterchef, porque também é isso, a apresentação é tudo, né? Sim, Não sim. basta só ser tecnicamente Come primeiro fácil pelo fazer. olho, né? Exatamente, a gente come pelo olho, pelo olfato, né? E também, obviamente, pelo gosto, como a gente disse Sim. aqui. O que você vai apresentar então para os nossos jurados aí, Paulo? Eu concordo com o Edu, assim, eu acho que a gente tem que ir para um lado um pouco mais simples. Menos é mais, né? O menos é mais, porque quanto mais a gente conseguir se assemelhar no inconsciente da pessoa que aquilo parece com frango, por Sim. exemplo, mais fácil dele gostar do produto novo e aos poucos a gente mudando os hábitos, né? No final do dia, frango tem gosto do quê? Se você não coloca sal e Exatamente. tempero no frango, não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Então é a mesma Acho que coisa. Nenhuma carne tem assim, algumas carnes obviamente têm um sabor mais forte. Sim, assim, muito por causa mas da gordura. Sim, mas a grande maioria não tem Exato. um sabor próprio, Exato. né? Mas com micélio, por exemplo, né, respondendo sua pergunta, a gente poderia, que é algo que o plant-based não consegue, por exemplo, fazer um filé de frango à parmegiana feito de micélio. Sim. E muito dificilmente eles perceberiam a diferença em termos de textura. Você acha que os jurados provariam ali e falaram, nossa, que corte é esse aqui? Tá maravilhoso. Maravilhoso. É mignon, é contra. Fala, não, é a parte de cima do fungo mesmo. Né? É um corte lateral do fungo. Mas esse é o feedback que a gente tem tido, né? Sim. Porque assim, a gente, reforçando, a gente não vende o produto final, a gente vende Sim. o ingrediente. Óbvio que a gente desenvolve algumas aplicações para a indústria poder entender como usar esse novo ingrediente. O grande diferencial do micélio, que o Paulo já comentou, é a textura. A questão é que o micélio, a gente trabalha com micélio não com bactéria. Porque o micélio ele já é fibrosinho. Sim, aí já dá Então, aquela ele já tem sensação uma do... textura muito mais próxima da carne. Bacana. Então eu acho que desse Uhum. campeonato eu iria com a questão de textura. A gente desenvolveu ali, por exemplo, um peito de frango, que ele tem só 3 ingredientes de composição. Ele é o micélio, micélio. amido e aroma natural. Beleza. Quando você pega, por exemplo, um peito de frango de origem vegetal, Uhum. ele vai ter ali de 14 até 22 ingredientes. Então, e aí Por a quê? gente Porque a proteína vegetal, no fundo, quando ela chega na indústria, ela é uma massa de bolo. Uhum. Como que você transforma uma massa de bolo num cara de carne, Entendi. com textura de carne. Então esse é o diferencial. É fascinante isso. Mas assim, uma coisa que eu acho que vocês até falaram aqui, seria a minha próxima questão, o que a gente não consegue substituir nesse meio? Porque existem coisas que, por mais que a gente trabalhe e tente adaptar, nunca vai ser possível substituir. Existem
alguns limites aí para a gente substituir, que a proteína poderia substituir? Vocês acreditam que tem alguma coisa? Eu acho Como que você tem disse, bastante a coisa. carne em si, né? Então, o que seria assim o limitante disso para agradar o consumidor, né? A gente tem que pensar o seguinte: a gente fala carne. A carne, o que é a carne? A carne é a proteína, mas ele é a fibra, ele é o suquinho da carne, Sim, ele é um né? pouquinho da gordura, ele é um conjunto de coisas que a gente é muito difícil a gente conseguir mimetizar absolutamente tudo. Vai ser. Você vai ter você vai ter um alimento que ele lembra a carne, tem sabor de carne, tem textura de carne, mas aquele conjunto ali de características organolépticas da carne, cara, que é difícil se mimetizar absolutamente tudo. Isso. Hoje você tem gente produzindo célula animal e bioreator. Uhum. Você comentou, outro fazendo a gordura, o outro fazendo o pigmento vermelho. IME. Sim, né? Uma hora que nunca tem que juntar isso, mas como que você vai fazer uma carne a partir dessa mistura? Então a gente chega a esse ponto, Eu né? acho que a gente tem que entender o seguinte: isso é a complexidade das coisas, até por isso que a gente tem muita essa filosofia. Carne sempre vai existir, mas sempre vou consumir. Nós não estamos falando em substituir carne. O ponto é, vai ter carne para todo mundo. Isso, A gente precisa é. produzir mais um monte de gado. Aonde que nós vamos fazer isso? Sim. Como que você aumenta a produção de gado ou de soja? Você tem que Tem que aumentar a abrir a área. área, isso. E Se vai ter que ter você mais abrir a área, água, mais alimento. Como você faz para abrir mais água? Você Vai tem que ter que desmatar. cortar. Destrói o planeta. Desmatar não é o que a Exatamente. gente quer fazer hoje. Não, sem dúvida. A gente já tá com pouco, né, para Então você poder tem que abrir. esse momento vai chegar, cara. Sim. Se eu preciso fazer mais comida, eu aumento a área, mas eu desmato, mas eu preciso de um monte de água. Não, eu acho Essa bacana. conta não fecha. Eu acho bacana o que vocês falaram sobre não substituir, e a ideia que a gente tem às vezes quando fala disso. Quem vai consumir isso é um vegano, é um vegetariano. Sendo que eu mesmo me vejo assim, que eu consumo carne, mas em alguns dias da minha dieta eu corto a carne, mas não deixo isso de uma maneira assim constante. Mas, hoje não vou comer, hoje eu não quero comer uma carne. Então, assim, tem a necessidade de você substituir e mesmo assim ter as vitaminas. Ou equilibrar, e tudo, né, a dieta. Assim, não precisa de nenhuma mudança radical. É o que a gente fala sempre assim, ó. No final das contas, o consumidor come se for bom. Exatamente. A maioria. É isso aí. Exatamente. Provavelmente você assim, eu também. E se eu for comer uma comida e ela for boa, vamos lá, não importa se ela é de carne, de animal. Exatamente, no final das contas tem que ser bom. Cara, se for gostoso, já compensa a maior parte da população vai comer. Não, Eu sem acho que dúvida. esse é o ponto. Não, hoje mesmo, eu nunca tinha provado, hoje eu provei um hambúrguer plant-based aqui no evento. E assim, se alguém tivesse feito comigo, de eu provar sem saber, eu não teria percebido a diferença. Legal. É que eu fui comer já sabendo, Sim. é claro, mas então fui um pouco mais crítico assim, mas realmente não dá pra perceber a diferença e me alimentei do mesmo jeito, né? Não fiquei com fome, nem passei, por enquanto passei mal, acho que não. Mas assim, Você já tem um tranquilo. outro desafio, né? Você tem o hambúrguer híbrido que a gente lançou aqui em São Paulo. Verdade. Sim, o Paulo já me falou. Você tem que experimentar e gravar depois pra aparecer aí Vamos gravar. no finalzinho. Isso aí vai Vamos fazer um gravar jabá aí. depois, colocar, eu comendo esse hambúrguer que é 50-50. né? É, o conceito desse hambúrguer é muito legal porque vai diretamente no encontro de tudo que a gente está falando, né? Ele mostra a versatilidade do micélio, porque a gente consegue misturar 50% micélio, 50% carne, manter a textura e o sabor da carne, mas trazer um aporte de saudabilidade do micélio, reduzindo 50% da gordura e do colesterol do produto final, né? Legal. E ao mesmo tempo mantendo esse sabor, essa indulgência e trazendo esse conceito de equilíbrio, que é o que a gente quer. Você não precisa cortar a carne, Sim. mas se você reduzir 50%, será que a gente já não está tendo um ganho muito bacana? Não, sem dúvida. Então é um conceito que a gente trouxe para o Brasil. É um produto que está à venda no iFood, numa lanchonete chamada Burger X, entrega em toda São Paulo capital. Vamos colocar E aí tá o todo link dela aqui mundo, tá embaixo todo mundo depois, livre né? para pedir e experimentar o produto. Não, vamos colocar, porque quem for de São Paulo já poder provar Exatamente. essa novidade. Mas então vamos viajar um pouquinho mais aqui na nossa ideia. Já que a gente tem algumas limitações, vamos dizer, nesse mercado hoje, aqui nesse mundinho que a gente está, vamos imaginar que aqui em São Paulo, ali na Avenida Paulista, pousou um disco voador. Que normalmente eles gostam de ir lá para Nova York, para esse lugar. Vamos dizer que veio um aqui em São Paulo. E eu, pelo menos, tenho um conceito assim: se um dia a gente for visitado por uma civilização alienígena, é porque eles estão muito mais evoluídos que a gente. Porque a gente tem uma limitação. A gente foi até na Lua, agora Marte e tal. Esses caras vieram de outro lugar, né, de outra galáxia. Para mim, são muito mais evoluídos tecnologicamente.
provavelmente eles estão sofrendo tudo isso que você falou aí, Eduardo. Tá faltando comida, vai ter mais gente no mundo dele, mais alienígena. Como que vocês acham? E aí, deixar livre para pensar o que essa tecnologia alienígena poderia trazer para a gente de comida, de proteína alternativa. O que seria assim uma coisa absurda para a gente ter aqui no nosso mundo que esses alienígenas poderiam ter? Você tinha que ter brifado mais dessa pergunta. Não, essas eu não gosto de brifar, porque assim, só sua cara de surpresa quando eu falei isso ficou gravado ali no vídeo, ficou maravilhoso isso. Se você souber, você tem que fingir muito que seria uma surpresa. Será que eles não ficariam felizes que a gente tá mexendo com micélio? Uma boa, pá. Eu acho Uma que eles boa. ficariam Será que orgulhosos. eles não olhariam e falariam, olha só, esses caras aqui foram às vezes por um outro caminho que a gente não tinha pensado, Exato. né? Isso se eles comerem, né? E também a gente pode pensar nisso. Talvez não comam, né, proteína. Talvez né? eles vivam de outro tipo de energia. Não, pode ser isso também. Se a gente fizer um comparativo de sociedades relativamente parecidas e muito parecidas, Sim, eu acho que é sempre legal a gente lembrar que hoje a gente consegue cultivar uma quantidade de micro-organismos infinitamente pequena, né? Alguns dados aí mostram que a gente consegue 1% de todos os micro-organismos que efetivamente existem no planeta é o que a gente consegue cultivar em escala de laboratório. Porque no final dos contos ali, né, na natureza tem codependência, tem um monte de relações aí que a gente não consegue. Então talvez a gente conseguisse encontrar em algum outro micro-organismo, alguma outra coisa, a gente conseguisse produzir com volumes grandes, grande quantidade, um funcionamento bom, talvez pudesse ser uma coisa que mudasse o jogo para nós. Né? Talvez um micro-organismo que a gente conseguisse produzir, né, através dele realmente uma carne completa, assim, com essa mistura de gordura, proteína, né, de tudo isso para talvez ter um prato completo ali, né? Sim. Imaginando realmente, né, que o cultivo, né, do micro-organismo vai muito de você encontrar o micro-organismo correto, né? A gente, como a gente falou até em outros episódios de outras aplicações, a gente conhece só a pontinha do iceberg ali. Talvez até no nosso mundo tenha outros micro-organismos que a gente pudesse utilizar, né? Precisaria pegar esses dos alienígenas, né? Enfim, mas realmente, assim, a gente não pode também se baixar a bola para esses alienígenas, que a gente também está bem avançado na nossa tecnologia, né? Temos coisas para aprender com nós também. Também, o que vocês acham hoje, aqui 2024, né? Que a gente está... o que a gente teve de avanço nessa indústria? Porque realmente, se a gente olhar, talvez esteja errado, mas 20 anos atrás, acho que é um tempo bom para olhar, a gente teria essa proteína plant-based, que seria basicamente o que a gente chama de extrusar isso, né? Para o pessoal entender, extrusar é o quê? Eu pegar a soja ali, a farinha dela e colocar pressão e temperatura e trazer um produto ali, que é o que o pessoal, talvez, que consumia essa carne de soja lá atrás, tem até um pouco de preconceito de hoje, porque era uma carne realmente com uma textura meio estranha, com um gosto meio estranho, mas nas últimas 2 décadas a gente avançou bastante, né? Que foi aonde vocês montaram isso, a empresa, e trabalharam. O que a gente teve de avanço nessa indústria? De uma maneira geral, né? Assim, não pensar só no micélio, mas o que a gente ganhou aqui de conhecimento nesses últimos tempos? Eu acho que, sinceramente, o maior ganho que a gente teve nesses últimos 20 anos foi cultural. Mais, talvez, do que tecnológico. Entendi. Eu acho que o grande ganho tecnológico vem muito de agora para frente. Pouco tempo atrás, falava em sustentabilidade, era só os eco-chatos, né? Sim, era... Hoje em dia, cara, todo mundo já entende o que é isso. Hoje não é questão de ser chato, né? É uma necessário mesmo. Então, por isso que eu te falo, eu acho que o maior ganho foi cultural. Tecnologicamente, óbvio, a gente descobriu novos micro-organismos, a gente conseguiu melhorar equipamentos, de performance de equipamentos, a gente teve algumas evoluções de legislação. Sim, isso é importante também falar. Essas coisas tudo tem que acompanhar, né? Não adianta ser uma tecnologia super disruptiva e a sequência dela para ela entrar no mercado, para ela virar, para você conseguir produzir em escala, essas coisas não acompanharem. Eu acho que é um fluxo natural, você tem uma evolução cultural e científica, a escala de bancada, então a gente comentou, cara, você consegue transformar uma bactéria para produzir a proteína do leite. Isso a gente já sabe fazer. Mas a gente sabe pegar isso e cultivar em escala super grande. A gente aprendeu a tirar uma célula do boi e multiplicar ela dentro do bioreator, em escala pequenininha. Conseguimos fazer isso em escala grande? Ainda não. A gente teve uma evolução científica muito grande. Cultural, como você disse. Cultural e científica.
A científica Agora, de produzir, a cultural de aceitar aquilo ou como assim, consumo, né? Ou de desenvolver tecnologia. Tipo, será que a gente consegue cultivar uma carne de boi no bioreator? Hoje a gente sabe que talvez dê. Que Agora- tá mais perto agora do que nunca. Agora, eu acho que o meu desafio agora é como ganhar escala disso. Sim. Deixar isso economicamente viável. A gente tem uma escala agora muito mais de industrialização do Sim. que desenvolvimento científico. Talvez. É que no fim do dia é isso, né, Paulo, que conta, né? Se isso vai poder, como eu perguntei, chegar na prateleira, né? Sim. Não adianta a gente ter tudo isso e para produzir um filezinho ali fique mais caro do que o preço que tá a carne hoje, que não tá barato por acaso, mas assim, para ter toda essa cadeia produtiva tem que ser rentável para quem vai produzir e econômico para quem vai comprar lá na ponta, né? Exato. Hoje é uma categoria que ainda tem um preço um pouco acima para o consumidor, né? Então, como o Eduardo falou, e a gente fala muito sobre isso, o consumidor ele consome o que é gostoso, mas em todos os lugares, e principalmente no país que a gente está, precisa ser acessível, né? Também não adianta a gente fazer um produto que é 200%, 300% mais caro por quilo. Então, o mercado de proteínas alternativas tem esse desafio. E a gente acredita que a tecnologia de micélio, por exemplo, pela escala, por todos os pontos que a gente já demonstrou aqui, a gente consegue atingir uma paridade de preço muito mais rápido para entregar esse benefício para o consumidor. Porque também, mesmo que o consumidor queira falar, não, eu vou pagar muito mais caro para ter esse produto, ele não vai entrar na rotina, não entra no nosso hábito de consumo. Mas com os avanços das tecnologias, novas tecnologias surgindo, e o consumidor comprando cada vez mais, a tendência é de diminuir preço, enquanto a proteína animal, como você falou, tem a tendência de crescer o preço, já que vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir atender a demanda. Entendo. O Du falou aqui uma coisa que até me chamou a atenção, a questão de regulatório, né? Porque a gente está falando de um produto que até outro dia não existia. Não existia uma legislação sobre produzir isso, sobre consumir isso, de qual seria o prazo de validade disso. Como você disse, mudou isso nos últimos anos. O pessoal começou a pensar na questão de legislação da proteína alternativa também. Assim, a legislação acaba sendo a base de muita coisa, né? Sim. Eu acho que se você não tiver regulatório bem definido, as regras do jogo bem definidas, é difícil você também desenvolver tecnologia. Você consegue desenvolver também saindo da universidade, você consegue ou trazer para o mercado. Então acho que o mercado também estava ansioso aí para ter essa regulação, para entender bem as regras do jogo, para a gente poder jogar livre, porque afinal das contas é isso que a gente quer fazer. Não, sem dúvida. Uma coisa que seja segura, que seja nutritiva, que seja barata. Então Sim. acho que faz parte de todo o conjunto de soluções que a gente precisa para nem para o futuro, é para o presente já. Né? Eu acho que a gente já pode pensar no presente mesmo, porque as pessoas, como você disse, já estão se conscientizando a ponto de buscar esse tipo de alimento. Se o consumidor está querendo e existe tecnologia, basta agora esse meio campo, né, de se produzir em escala e regularizar para ter um rótulo, ter uma validade. Porque assim, é claro, a ideia até aqui da conversa e do podcast é a pessoa desmistificar e entender um pouco mais quando a gente fala, olha, você está consumindo um fungo. É claro, existem vários tipos de fungo que a gente já consome. Quem conhece aí o queijo Roquefort, né, e outros produtos que são à base de fungos, mas entender que isso obviamente não faz mal para a saúde e, como a gente citou aqui, pode fazer até muito bem, né, a questão de vitaminas e aminoácidos que a pessoa vai consumir, que é importante para ela. Isso é legal que você falou, porque fungos eles são um pouco... O pessoal assusta, é sofre um fungo, pouco no nossa. Brasil, né? É porque o fungo, quando é um assusta. bolor de pão, é uma coisa, mas quando é um fungo já preparado para o alimento, é outra. Acho que Né? você falou, a gente tem que lembrar. A gente faz um monte de antibiótico no chão, né? Exatamente. Você faz outros fármacos, você faz um guarda-chuva, você faz Exatamente. cerveja, na levedura. Então a gente já consome fungos. Exatamente. Só que às vezes não conhece, né? Só que quando se chama fungo, o pessoal já normalmente fica com- associa a outras coisas. Você me lembra uma vez eu fui num estabelecimento lá em Piracicaba, que o pessoal fazia queijo, né, no local. E aí tinha aquele queijo imitando o brie, com aquele branquinho em cima que é fungo. Sim, é fungo. E aí Aquele é micélio, inclusive. É um micélio, exatamente. E aí tinha uma pessoa junto lá, eu tava comprando um negócio, a pessoa tava junto e falou assim, "Pô, mas esse negócio aí, assim, eu posso raspar, tirar para poder comer?"
E o cara que fez o queijo falou, não, pelo amor de Deus, mas o trabalho que deu pra fazer, agora você vai tirar o fungo fora, né? Ele que dá esse gostinho ardido, gostoso. Pra quem já consumiu queijo brie ou alguns similares, tem aquele sabor, né, intenso que é o próprio fungo que tá dando, né? Perfeito. O queijo Roquefort não é eles que foram fungo. Exatamente, aquele sabor forte do Roquefort, assim, o Gorgonzola, né? Mas isso é bem legal que você comentou disso, porque o regulatório ele justamente dá esse aval até pro consumidor, né? Sim, você tá, Não, né? isso tá regulado, isso é certinho, Exatamente. isso tem as normas, isso é seguro. Uhum. Então você não precisa se preocupar se é fungo. Sem dúvida. Esse é um ingrediente que pode ser usado, ele é comprovadamente seguro, beleza. A gente já está falando um pouco disso, mas assim, o que limita o crescimento desse mercado das proteínas alternativas? É questão tecnológica, é questão cultural, como vocês levantaram, regulatório? O que limita, o que atrapalha esse mercado de crescer mais ainda do que ele já cresceu? Ou talvez esteja limitando nesse momento dele dar esse boom, né? É um mercado muito novo, né? Então, assim como todos os mercados, ele está passando por uma curva de amadurecimento normal. Então, se a gente pegar até a história dos produtos plant-based, né, que a gente já falou aqui, do tempo que eles entraram no mercado brasileiro, a gente está falando de 2018, 2019. Então, um mercado de apenas 4 anos. Então, para um mercado de alimentação que envolve muito hábito de consumo e hábito cultural, existe uma curva normal de aprendizado e de adaptação do consumidor. Quando a gente fala do plant-based, que é o que já está no mercado, a gente comentou aqui algumas limitações que tem hoje para crescer consumo, como os cores inteiros, o custo, enfim. A nossa tecnologia ela tende a quebrar várias barreiras nesse sentido. Então vai ser uma proteína mais acessível, ela é mais saudável, a gente consegue entrar na alimentação do dia a dia, mas em paralelo o consumidor ele está cada vez mais se habituando a trocar a sua fonte de proteína. Mas o brasileiro ainda é muito acostumado a comer bife, frango e ovo. Então existe uma curva cultural natural de uma troca de hábito. E acho que isso faz bastante parte assim, né? O varejo ele é muito complexo. Com essas novas tecnologias, startups, etc. Colocar produto para o consumidor final é extremamente complexo. Daí, do outro lado, fazer uma você campanha tem, de marketing adequada, tudo isso, né? Isso é uma necessidade de recursos gigantesca. Do outro lado, você tem as grandes indústrias que hoje já estão no varejo, dominam o varejo. E acho que existe um processo de aceitação dessas indústrias, entender esses ingredientes e colocar nos seus produtos. Existe dentro desse fator cultural também a comunicação. Como que você comunica isso para o consumidor? A gente acabou vendo no mercado plant-based uma briga que era não coma carne com a proteína de soja. E acho que esse discurso ele afasta muitas pessoas. A gente fazer uma bipolaridade ali, né? Tipo, ó, você é contra ou é a favor? Eu acho que não existe isso. Então, assim, é uma mistura, né? É uma mistura. E acho que é isso que vale. Então a gente já faz outras coisas, saudabilidade, sabor, textura. A gente está falando umas coisas que as pessoas realmente querem. Por isso que a gente trabalha hoje com aplicações do MICEB, tanto produtos quase 100% à base do MICEB, como o peito de frango, o análogo de peito de frango, mas também trabalhando ele misturado com o plant-based, para a gente melhorar a textura dos produtos plant-based, que é muito sabor, mas também fazer ele misturado com a proteína animal, para notar que você pode melhorar a saudabilidade disso. Bacana. Então acho que é uma dos diferenciais das tecnologias que a gente está indo, até o modo de comunicação, como a gente enxerga esse mercado, é isso, é combinação, é a gente unir forças. Sim. Qual é o principal poder da carne? Qual é o superpoder da carne? Qual é o superpoder do incêndio? Qual é o superpoder da proteína vegetal? Não é assim, vamos tirar isso e colocar isso. Vamos pegar o melhor de cada um, né? Vamos pegar o melhor disso, como que a gente combina os fatores para ter o melhor produto no final. Bacana. E assim, pessoal, agora pensando um pouco, né, na questão de quem está ouvindo a gente e está estudando, ou vai ainda fazer um vestibular, ou está no mercado já. É um mercado, como a gente falou aqui o tempo todo, está crescendo, empresas sendo criadas, grandes empresas comprando esse tipo de insumo para colocar, né, dentro delas. Quem que poderia trabalhar nesse mercado? Assim, qual seria a formação? Né, o que a pessoa teria que gostar, assim, né? Você que é engenheiro de bioprocesso, é claro que você já vai puxar a brasa para sua sardinha, mas quem mais, assim, que teria, assim, uma possibilidade de trabalhar nesse mercado, ou do plant-based, ou mesmo das proteínas alternativas aí cultivadas? É só na técnica, né? Mas só pra você ver, o Paulo é formado em marketing.
Então aqui a gente já tem um engenheiro do bioprocesso e É bem amplo. na frente, Exatamente. né, fundando uma empresa de alimentação. Só para vocês entenderem que envolve bastante coisa. Meu lado aqui mais técnico, desde biólogos, engenheiro de alimentos, cientista de alimentos, engenheiro de bioprocessos, biotecnologistas, engenheiros químicos, engenheiros mecânicos. Cara, eu vejo assim, é uma indústria Muita extremamente gente. ampla. Aqui eu estou olhando só o lado técnico, do lado da força. Mas, do lado técnico, eu vejo, cara, engenharia de automação, você vai falar Sim. de reator, de equipamento, programação, agora vem inteligência artificial e várias outras coisas. Cara, eu não vejo assim algo restrito, não, é fechado para isso daqui. A gente vai ter mercado por tudo. Bacana. E você, Paulo, o que você acha? Eu Tem mais? concordo com o Edu, assim, ó, é muito amplo, né? A gente está criando uma nova indústria. Sim. E uma nova indústria, ela precisa de pessoas capacitadas em todas as áreas, como o Eduardo falou. Então, desde engenheiro até o marqueteiro, até a pessoa do comercial, até a pessoa do financeiro, como qualquer Pessoal indústria, que cuida da regulatório. logística, né? Que Logística, tudo é isso precisa ser tudo distribuído. de uma grande indústria. Eu acho que o principal ponto é a pessoa se identificar com o mercado e com o objetivo que a gente está tentando atingir, não só a Typical, mas o mercado de proteínas alternativas como um todo. Se a pessoa tivesse a identificação pessoal, eu acho que ela se encaixa na indústria onde precisar. Então eu acho que precisa ter mais fit com o propósito. Sim. Né? Fica bonitinho falar, mas é verdade. Mas a pessoa Porque- tem que vestir a camisa mesmo. Porque é algo né? novo. Então, assim, exige mais trabalho, exige mais disrupção e exige muita força de vontade. Então, se a pessoa estiver identificada, independente da formação dela, se ela tiver vontade de fazer, tem espaço. Então, bacana. Isso é legal, cara, porque a gente pensa assim, as forças estão aí. Não é Sim. uma força especial que eles precisam. Aham. É o Exato. que já tem, é o que já se sabe É a fazer. vontade. Cara, é pegar isso e direcionar para uma aplicação. Então não é nada especial. Acho que essa pergunta é bem legal até por causa disso. Não precisa bacana. fazer nada super especial. Não é especial, mas a pessoa tem que entender que às vezes ela vai ter um esforço maior naquele mercado. O engenheiro de bioprocesso trabalhando já no mercado tradicional é uma coisa. Ali talvez ele tenha um Exato. esforço maior. O cara do marketing trabalhando nessa área, ele tem que ter um esforço maior porque vão ter mais desafios. Mas, Muito mais. obviamente, as recompensas também são Sim, maiores sim. lá no final. De você está construindo, né, uma coisa. A pessoa tem que estar disposta a sair do status quo. É isso. Eu Bacana. acho que a gente é uma geração que quer deixar muito no fim da propósito também. Né? Então, acho que Deixar tem muito- alguma coisa, né? Tem muito construída. propósito nessa indústria. Então, que bacana. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês aqui no podcast. A gente, obviamente, estende aí o convite para voltar em outros episódios, desde que seja possível aí. Eduardo, muito obrigado aí pela presença. William, eu que agradeço aí você, Albion, pelo convite, sempre um prazer. Obrigado, Paulo, Obrigado, pela Vlad. presença. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Valeu, pessoal. Queria aí também agradecer ao nosso caro ouvinte que nos escutou até agora e deixar aqui os nossos contatos nas nossas redes sociais e do nosso apoiador também, Albion, aí seja no Instagram, no LinkedIn também. Nós temos o nosso e-mail de contato para você que ainda não mandou nenhum e-mail, uma cartinha para nós aí, no bioreatordideias@gmail.com. Pode mandar ideias para próximos episódios, perguntas sobre esse e outros para a gente ler num quadro que futuramente a gente vai ter de ler essas perguntas. E para você que está ouvindo a gente aí, está ouvindo desde o primeiro episódio e está sentindo que está aprendendo alguma coisa com esse podcast, mande para nós que na segunda temporada a gente vai trazer aqui para entrevistar pessoas que não entendiam nada de bioprocesso e com o nosso podcast conseguiram entender ou pelo menos se encantar um pouco mais com esse mundo. A gente continua aqui da feira da FCE. Manda um abraço aí para todos os nossos ouvintes e até a próxima. Cortou?